Venezuela, 24 de junho de 2026. Enquanto todos aproveitavam o feriado, o inesperado. A tragédia em um instante. Um país devastado por 2 terremotos no dia 24 de junho, de magnitude 7,2 e 7,5, e um terceiro no dia 26. Esta foi a pior sequência de terremotos na Venezuela nos últimos 100 anos. Nas imagens de antes e depois, um verdadeiro cenário de guerra. Mas não foi apenas na Venezuela. Em menos de 24 horas, outros grandes terremotos foram sentidos em vários lugares. Japão, Estados Unidos, Papua Nova Guiné. Cientistas confirmam que esses eventos não estão conectados. O caso é tratado como uma rara coincidência. Mas terremotos tão grandes em vários lugares, alguns quase ao mesmo tempo, podem mesmo ser apenas coincidência? Ou eles apontam para algo que não se consegue medir? Sintomas de um mal irreversível que afeta o mundo e que o faz caminhar para o fim. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Por isso, avisou para que quem souber ler os sinais possa se preparar para estar entre aqueles que Ele irá salvar. Já fomos avisados. E haverá em vários lugares grandes terremotos. Eu me impressiono tanto com essa palavra, né? Porque você imagine o Filho de Deus, 2000 anos atrás, dizendo como seria o final. Como uma pessoa sozinha, ou como um homem simples, se não fosse o Filho de Deus, como ele poderia dizer isso? Se na época dele eram bem remotos os terremotos. E apesar de problemas existirem, mas não nessa quantidade, né? Nessa frequência, e ele, pelo Espírito Santo, atenção, hein? Atenção Pernambuco, atenção quem quer que esteja em qualquer lugar acompanhando. Você viu aí 5, 6 terremotos de uma vez só, né? E haverá em vários lugares grandes terremotos. Terremoto, quando vem, não respeita nada, nem criança, nem idoso, nem país forte, tá? E você tem visto aí a China sofrer com tufões. Quando vêm os sinais, é por isso que a palavra diz vigia todo o tempo. Vigia todo o tempo, porque em vários lugares, grandes terremotos, não diz terremotos, diz grandes terremotos, e vários, e fomes, e pestilências, né? O mundo nunca foi tão castigado com fome. E haverá também coisas espantosas, você está sempre ouvindo coisas que você fica assim pasmado. Meu Deus! E grandes sinais do céu. Volte para mim, que Deus ilumine você aonde você estiver. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja você fortalecido, seja você ajudado.
Seja você socorrido em todas as suas lutas, e eu estou falando todos, tá? Independente de credo religioso, tá ok? Mas você não tem como não se impressionar com isso, né? Não tem como você não ligar as coisas, não tem como vê-las. Bom, tem, né? O incrédulo, o indiferente, a pessoa que está dormindo na fé, a pessoa normal, enganada, porque o Senhor Jesus está voltando e todas as suas promessas são fiéis em acontecer. Vamos lá, vamos com toda a força nesta terça-feira toda especial, 5º dia de caminhada para o nosso jubileu, 50 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. Mostra aí a nossa central de atendimento, nosso amigo jovem pastor Edson. Ele gosta quando eu falo jovem pastor Edson, né? Mas passa, viu, pastor Edson, né? Uma equipe de pastores pronta para te atender aí, né? Somos Joel para você, somos quem avisa, somos quem chama para o arrependimento, somos quem chama você para mudar a sua história, entregando o seu caminho a Deus, contando com Ele nas suas tribulações, avisando você que os seus problemas vêm para que você se humilhe diante de Deus, para que você aponte para o Altíssimo, para que você comece a mudar a realidade que está aí a sua vida. Daqui a pouco eu vou aí na nossa central de atendimento nessa terça-feira toda especial, nos preparando para a terceira noite da trombeta, que vai ser amanhã, que vai ser nessa quarta-feira toda especial. Eu já vou falar sobre ela, mas antes, olha que história bacana dessa jovem. Você vai ver como ela se perdeu. Você vai ver como as pessoas, elas, sem se darem conta às vezes, elas vão se afastando de Deus e sempre conhecendo a dor. Eu ouvia muito, principalmente da minha família, que eu não podia depender de homem. Então, comecei a me envolver com bebidas, com relacionamentos, onde eu bebia todos os finais de semana, saía para festas, noitadas, baladas. E nisso, eu comecei a ir para baile funk, e ali comecei a fumar também, usar lança-perfume, porque enquanto eu estava bebendo ali uma noite, eu não lembrava quem eu era. Então, ali eu me sentia bem. Eu tinha um momento de alegria, um momento de felicidade. Porém, quando eu chegava dentro de casa, que eu ia dormir à noite, eu não conseguia. Ali eu me sentia suja, eu me sentia imunda, eu me sentia podre por dentro. Eu chorava a noite inteira, não tinha um minuto de paz. Eu ficava atormentada com aqueles pensamentos de que ninguém me amava, de que nem o meu pai queria saber de mim. O meu ápice foi em uma noite onde eu estava em um baile funk e ali de tanto beber, de tanto usar droga, ali eu cheguei a ter um coma alcoólico, onde eu desmaiei. Eu fui carregada para casa por pessoas desconhecidas e ali eu vi que se eu continuasse naquela situação, naquela vida, eu ia ter um prazo de validade. Eu não ia suportar por muito tempo. Eu ouvi falar sobre um propósito, onde se eu desse ouvidos a apenas uma voz, a minha vida ela iria mudar. Eu entendi que para mim mudar a minha vida, eu tinha que mudar as minhas atitudes, as pessoas com quem eu convivia, os hábitos velhos que eu estava praticando que não estava funcionando na minha vida. Então, eu me afastei das amizades ruins, de pessoas que me faziam mal, de que não queriam o meu bem. Eu parei de dar ouvidos a vozes do mundo, a outras vozes, e passei a dar ouvido a somente uma voz. Aquilo que eu busquei durante toda a minha vida e nunca havia encontrado, eu encontrei em uma quarta-feira, onde a paz ela tomou conta de mim, onde eu recebi uma alegria que não foi passageira, onde ela permanece dentro de mim até hoje. Ali, naquele dia, eu recebi o Espírito Santo. Eu recebi o dono da paz, o Pai que eu não tinha antes, que eu não tinha conhecido, que eu nunca vi, que eu não sabia quem era. Ali eu conheci o verdadeiro Pai. Ali eu fui batizada com o Espírito Santo. E o propósito, onde eu recebi o Espírito Santo, no que eu vivi realmente com todas as minhas forças, se chama Jejum de Daniel. Para mim, o Jejum de Daniel foi uma chave que mudou a minha vida. Porque antes eu não tinha alegria, eu não tinha paz. E quando eu entendi o que era o Jejum de Daniel,
o que o jejum de Daniel podia mudar na minha vida, ali eu coloquei toda a minha força. A voz de Deus, ela mudou completamente a minha vida. Hoje eu sou guiada por ela. Em tudo que eu vou fazer, seja no trabalho, na minha casa, na minha vida pessoal, Ele me guia, Ele me direciona, Ele me mostra o que é certo, o que é errado. Eu não tenho mais dúvida hoje. Dentro de mim tem certeza, porque a voz de Deus traz essa certeza para dentro de mim. O jejum de Daniel é a oportunidade certa para quem quer calar a voz do mundo e ouvir somente a voz de Deus. E não é porque eu já recebi o Espírito Santo que eu vou ficar de fora desse jejum de Daniel. Jamais. É a oportunidade de ter novas experiências com Deus e de reviver o momento do dia mais importante da minha vida. Hoje, a minha maior alegria é ver as pessoas tendo a vida transformadas por um Deus que muda tudo e ser feliz como eu também sou. Era derrota, né? A vitória era uma derrota. Era uma derrota. Eu já conheci muitas vitórias que eram uma derrota, né? Mas agora é vitória. Mas você vê que é como nós falamos no domingo, né? Eu falei no domingo com as pessoas que os demônios têm suas iscas. Então, quando ele vê uma tendência em você, quando ele vê uma inclinação sua, eu sempre costumo falar, né? Que a árvore cai para onde está inclinada. Você, por exemplo, você está vendo uma árvore, né, quase caindo, não é assim? Ela está quase caindo. Você não vai ver essa árvore cair para o outro lado. Você vai ver essa árvore cair para onde está inclinada. Então é assim que os demônios trabalham. Eles olham a inclinação, quer dizer, a moça está curiosa, a moça está enfrentando, a moça, o senhor, a senhora, seja lá quem for, o diabo atenta a todos. Então ele vê a tua preocupação, ele vê a tua cobiça. Eu estava até ensinando, nós estamos aí no 2º dia do jejum de Daniel e você vê como isso abençoa. Né? Quando você tem a coragem de falar, chega um pouquinho disso aqui, chega, 21 dias. Quando você freia isso, você aponta para Deus, você começa a ter experiências com Deus, como ela, numa quarta-feira ela teve essa experiência, mas não sem determinar, mas não sem buscar, mas não sem priorizar. Veja, interessante, como eu falava para as pessoas, às vezes a pessoa fica lá no Instagram, só me dá um celular aqui para eu dar um exemplo, não vou dar aqui, por favor, obrigado, né? É só um exemplo, a pessoa fica lá. Como é que é o Instagram? O Instagram é assim, ela tem, eu não tenho, ele é, eu não sou, ele é, eu não sou, ela tem, eu não tenho. E você fica ali, né? E daqui a pouco a pessoa está doente. Por quê? Porque ela vê uma vida, não sei dar o percentual de falsidade do Instagram para você ou de qualquer rede social, mas você sabe que é maquiagem, né? Você sabe que muita gente posta, casais postam, daqui a pouco estão brigando. Você sabe que é uma casca na sua maioria. E você fica lá, sou, não sou, ela tem, eu não tenho. E daqui a pouco você está todo frustrado. E é isso aí que muitas vezes isso destrói as pessoas. E aí o mal vê que você está todo ansioso, que você está toda preocupada e ele te envia um laço. Né? Você vê, na hora que ela estava querendo conhecer alguma coisa, não falta um espírito imundo usando alguém para oferecer uma droga, para oferecer um lugar. Né? Eu nunca vou esquecer do testemunho do seu Dário aqui, nunca vou esquecer. Que o dia que ele pegou a traição da esposa, que ele foi no bar, nunca vou esquecer isso. E aí apareceu um homem que ele nunca viu na vida dele, um empresário, e disse, quer tomar uma pinga? Quer tomar uma cachaça? Ele falou, não quero não. Uma cerveja. E foi tentando ele. Paga uma cerveja para você. Vamos tomar uma cerveja aqui. Vamos na minha casa, vamos lá, vamos desabafar. E ali ofereceu a droga. E ali nasceu um viciado.
Olha como é que o diabo trabalha. Assim como o Espírito Santo, ele coloca pessoas para ajudar você, os demônios usam os seus para desgraçar você. Então, quem tem ouvidos, ouça, quem tem olhos, veja, salva a sua vida, e nós estamos aqui só para isso, tá? Para te ajudar. Pastor Edson, me dê aí, por favor, os primeiros nomes e participações. Bispo, antes de registrar já as primeiras participações, eu quero deixar à inteira disposição de todos aqueles que precisam agora conversar, precisam de ajuda, de um socorro. A gente está com uma equipe de pastores à inteira disposição para ajudar todos aqueles que sofrem. Ligue agora no DDD 81 2101 4555. Você pode encaminhar uma mensagem de áudio, de texto para o nosso WhatsApp oficial, que é o DDD 11 3573 3500, como também acessar as nossas redes sociais oficiais e deixar nos comentários um pedido de ajuda, um pedido de socorro na Universal PE Oficial no Instagram e Universal Pernambuco no YouTube e também no Facebook. Recebemos a ligação do Rafael. Ele diz: preciso de ajuda, sofro com crise de ansiedade e as crises têm sido cada vez mais intensas. A ligação aqui também da Bruna, ela diz: peço oração para que eu venha ser curada de um câncer. Depois que descobri essa enfermidade, minha cabeça ficou repleta de pensamentos ruins. Minha família entrou em desespero. Não somente eu sofro com tudo isso, mas toda a minha família está desesperada. Recebemos mensagens também, bispo, aqui nas redes sociais. A Aniele, ela diz: hoje ando muito angustiada e triste. Estou sofrendo muitas injustiças na minha vida e não sei como lidar com todas essas situações. Mas você... Obrigado, Edson. Você consegue não só lidar, mas vencer quando você arruma a primeira pedra da tua vida, né? Pedra no sentido de ver você como um edifício, como uma construção. Você quer construir alguma coisa, você prepara o fundamento e aí você começa a colocar as pedras. Nós somos assim. Então, primeiro você se põe em Deus. Se você quer mudar a sua história, esteja você em qualquer rolo, esteja você em qualquer furada, em qualquer barco furado, sejam drogas, tráfico, né? Eu fiquei muito feliz domingo aqui na igreja, eu vi pessoas se batizando, se entregando. Eu recebi uma jovem que ela rasgou o coração, né? Ela veio da prostituição mesmo. Ela falou comigo e disse, do lado da mãe dela: eu vim da prostituição, mas Deus falou comigo. Pô, foi demais. Deus falou comigo que isso não é para mim. E tomou a Santa Ceia e se batizou. Olha, foi um domingo assim de entrega, né? A Assembleia Solene. Foi um domingo de entrega. É a primeira pedra. É você se voltar para Deus. Você que está aí viciado. Você mal se aguenta em pé. Você, é como ela falou, né? Ela falou que quando ela estava drogada, ela esquecia de quem ela era, o testemunho, né? Não sei se você prestou atenção nisso. Eu esquecia de quem eu era, mas quando eu voltava, quando dava a noite, ali estava a minha perturbação. E tem gente que é assim, né? A alma dela está fraca, tome-lhe, né? Até para esquecer quem ele é, esquecer as besteiras que fez, esquecer as perturbações, só que não tem jeito. Você precisa resolver isso. E você resolve como ela fez. Para com isso, se volta para Deus e dá ouvidos a essa trombeta aqui, ó. E há de ser que, naquele dia, que dia, ô bispo? No dia que as pessoas se converterem e se voltarem para Ele, no dia que as pessoas, elas atenderem o chamado dEle, os montes destilarão mosto, ou seja, o que está faltando será entregue às pessoas. Os outeiros, que são montes pequenos, para quem não sabe, vão manar leite, ou seja, dar suficiência para você. Todos os rios de Judá estarão cheios de água, pois estavam todos secos, lembra? Tudo estava morto.
e sairá uma fonte, agora falando de Jesus, quem crê em mim, de dentro dele vai ter uma fonte, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Olha que coisa, essa é a terceira trombeta. Você que me assiste agora e diz, bispo, eu quero voltar a ser o que eu já fui. Né? Domingo eu atendi um jovem que chorou dizendo, eu preciso ser renovado. Eu atendi um jovem que disse assim, bispo, eu preciso voltar a ser o que eu já fui. O segredo é você voltar, rasga teu coração. E essa quarta-feira vai ser, essa quarta-feira toda especial, a terceira trombeta. Nós ainda estamos vivendo a nossa fogueira santa de Israel, que vai até o dia 31, que é justamente a quebra da maldição das gerações, né? Então prepare-se, tá? Você que quer entrar na fogueira santa para salvar a sua vida. Nós marcamos com o povo, bom, daqui a pouco você vai ouvir. Me dê imagens do nosso domingo aí, por favor. Olha só que domingo nós tivemos. Essas são as imagens do nosso domingo da Assembleia Solene. Que reunião especial. E eu estava ali ungindo as pessoas, 6h30 da manhã também, vieram muitas pessoas. E eu fiquei muito feliz porque eu vi gente trazendo familiares que não são da igreja para clamar. Como realmente diz a palavra, né? Ela diz para trazer os anciãos, até as crianças que mamam, as crianças. E houve clamor em todos os compartimentos da igreja, né? Oraram pelos bebês e clamou com as crianças também, no salão. Foi um domingo muito especial. E agora eu vou mostrar para você nesse momento como Deus se manifesta. Tem um testemunho, na verdade tem dois, mas hoje eu vou colocar um que o pastor Fred gravou, da manifestação da fé em Deus. E muitas outras coisas que Deus tem feito. E nós marcamos para domingo que vem, um domingo da confirmação, domingo da força, da confirmação da fé, todos confirmados na fé para a salvação. Acompanhe as obras de Deus aí. Meu nome é Maria José da Silva. O milagre que eu vim contar aqui é que eu sentia muitas dores de barriga e fui ao médico e fiz esse exame, a coloscopia, e acusou que eu estava com câncer. Então, eu fiz o tratamento, usei a minha água com fé e fui curada. Quando eu fui agora no dia 30, eles falaram que eu não tinha mais nada. O tumor já tinha saído. Hoje eu estou curada, em nome de Jesus. Como é que é seu nome, jovem? Gabriela. Conta para o povo o que Jesus fez. Você enfrentou e venceu o quê? Bispo, eu sofri quase 3 anos com artrose no joelho direito. Eu tinha 25 anos na época e até minha avó dizia que ela tem 70 e poucos anos. Mas, Gabi, essa dor quem tem que sentir sou eu e eu não sinto. E hoje eu fui curada, fazendo uso da água, levando para casa, tomando, não sinto mais nada. Meu joelho ele não tem cartilagem nenhuma. Ele estrala, mas ele não trava e eu não sinto dor. Venceu a artrose. Venci a artrose. Amém? Bem forte para Jesus aí. Como é o nome da senhora? Franci. O que a senhora quer falar? Bispo, eu cheguei aqui com depressiva, tentei suicídio por 7 vezes. Gente do céu. E um dos suicídios eu cortei meu expulso. Esse foi o pior. Tomei vários remédios. Mas o que dava na cabeça assim? Agonia? Isso aconteceu, bispo, porque eu sofri um abuso com 5 anos de idade. Entendi. Não digeriu, né? Não. Mas também para digerir uma guerra. Como é que Não vai tinha, digerir? eu não entendia, entendeu? Só Jesus mesmo. Que aquilo ficava na minha cabeça. Se mata que isso vai passar. Essa dor que você sente vai passar. E era um vazio enorme. Nem casando, nem tendo meus filhos, nada preenchia aquele vazio. Assim Era um espírito que alimentava aquilo ali. Exato. E foi assim que eu cheguei na igreja, dando ouvido à voz do altar, né, que o homem de Deus falava. Eu criei naquela palavra que ele falou para mim e graças a Deus fui abençoada. Jesus libertou tudo. Tudo. Tem mais trauma nenhum? Nada. Eu perdoei a pessoa que abusou de mim. Né? Mas já morreu, não? Já morreu.
Já morreu. E aí eu perdoei, graças a Deus, tudo passou, né? Tudo passou. Tudo. Nova história. Nova história. Jesus mudou tudo. Mudou tudo. Aê! Bem forte para Jesus. O que é? Vindo nos domingos. É o principal. Você vindo... Honrando o dia do Senhor, obedecendo. Obedecendo. É nova criatura. Nova criatura. Bem forte para Jesus aí. Qual o nome do senhor? Robervan. Robervão, o que aconteceu por meio da fé? E aconteceu, eu sofri um assalto e levei um tiro na cabeça e levei 2 tiros Peraí, na perna. calma que eu tô... Como assim, minha gente? Esse homem é o senhor? Sou eu. O senhor levou um tiro? Levei 2 na perna, 1 na cabeça. Ficou uma Meu bala Deus. alojada na cabeça. Meu Deus! É o senhor ali? E eu Meu hoje pai. faço tudo. Não perdi nada. Mas como é que o senhor fez para Ganhei ser curado? através da minha mãe. O que a senhora fez para ajudar ele? Olha, quando eu soube que ele tinha sofrido um assalto, eu fui no meu quarto, me ajoelhei e falei com Deus, né? E disse a Deus que ele ia ser uma testemunha viva do Senhor. E quando eu vinha para a igreja, eu levava água e chegava lá e eu ungia ele. Não podia entrar com água, mas eu levava na bolsa e levava um algodão e passava no corpo dele. Até quando ele entrou em coma, passou 45 dias em coma, e eu sempre ungindo e falando com Deus, e dizia a Deus que ele era uma testemunha viva do Senhor. Até E Deus honrou sua fé. Sim. Tá com o filhão aí, não foi desfilhada não. Aí, ó. Aí, ó. Curado. Curado. Amém, minha gente. Bem forte para Jesus aí. E o nome da senhora? Josineide. Josineide, o que a fé fez? Bispo, eu cheguei aqui com a dor da alma. Há alguns anos atrás, emocionalmente abalada, desestruturada, porque eu digo que a dor na alma é 10 ou 100 vezes mais que a dor física, porque a física você está vendo. E a dor na alma é aquela que a gente mascara, é a gente que, quando a gente coloca a nossa cabeça lá, né, nós sabemos essas dores que vêm. Uma ansiedade e pensamento suicida. Pensamento suicida. Decorrente de todo um processo, né? Meu pai sempre foi aquele muito valoroso, mas tinha uma inclinação para mulheres e eu via minha mãe sofrer bastante. E ali começou os traumas, ali começou os medos. E aí, como é que a senhora resolveu isso? Então, e aí a infância a gente vai levando, né, de alguma forma. Quando chegou já adulta, eu no relacionamento, o que é que aconteceu? Porque essas dores, elas ficam ali, né? Nessa relação, eu fui traída. 5 anos de noivado. E aí veio com tudo, bicho. Veio com tudo. Aí acumulou, sabe? Tudo para fora. Aqueles pensamentos, aquela vontade. Então, assim, quem me via dizia que menina, porque eu sempre fui muito falante, dizia que legal, mas só eu sabia do que eu sentia. Isso com noites de pensamentos mesmo. Até que uma noite, e ali eu tinha uma arma branca, olhando para ela. Você tinha o quê? Tinha ali uma faca, na cozinha. E o pensamento dizia: resolve, vai lá, essa dor que tu já está... Eu lembro desde os meus 4 anos. Só que ali eu lembrei de Deus. E fui para a minha sala, eu já morava só, por isso que eu fui sempre muito independente. Eu queria sair da minha casa por esse medo. E, bispo, ali eu fiz uma oração e disse: se o Senhor existe, se mostre para mim, porque senão eu vou ter a minha vida, eu já não aguento mais. E ali eu dormi, eu chorei muito, bispo, naquela noite eu dormi. Não me pergunte como, não sei como foi, só sei que o rádio acordou e tinha um homem de Deus falando: não faça isso. Eu creio que foi o próprio Espírito Santo que me resgatou naquela hora. Sem dúvida. E ali eu sempre fui muito rápida, tanto para errar como para acertar. Quando ele fez o convite, imediatamente eu só esperei raiar o dia e vim embora. Eu lembro exatamente como eu estava. E ali eu me derramei. Passei por um processo de libertação, passei por um processo, né, de ouvir o homem de Deus. A gente chega meio desconfiado, mas eu disse: o que é que eu tenho a perder? Eu já perdi quase 25 anos da minha vida. E ali eu me lancei. E ali eu busquei, Deus foi trabalhando, e eu entendi que nada daquilo ia resolver se o bem maior não estivesse dentro de mim, que era o Espírito Santo. E eu comecei minha luta. Não foi fácil, porque eu tinha que dar perdão ao meu pai, perdão a essas mulheres que me fizeram sofrer, a minha mãe, que de alguma forma, ela coitadinha não sabia. E ali eu me limpei, o Espírito Santo de Deus veio. E aí acabou, né? O trauma acabou, o medo acabou e nasceu uma nova Josineide. A senhora está curada? Glória a Deus. Deus curou tanto, bispo, que de uma pessoa que era depressiva, hoje eu sou psicóloga.
A senhora quer dizer que a senhora ajuda depressivos hoje? Ajudo depressivos, estou fazendo a minha segunda pós em neuropsicologia para trabalhar com crianças autistas. Deus tem dado maravilha. Sou impressionada. O troco no diabo, né? Da maneira que o diabo fez a senhora sofrer, hoje a senhora está dando troco no diabo. Estou de pé. Faço parte do grupo da saúde. Eu que tinha medo de falar, hoje eu trabalho com profissionais, cuidando de quem cuida. Deus tem feito maravilha. Família abençoada, filho abençoado e, principalmente, a maior riqueza, o meu Deus dentro de mim, o Espírito Santo me guiando. Agora, só fala para o povo aqui. Quais são as reuniões que a senhora diz assim, essas eu não falto? Domingo e quarta-feira. Bispo, eu até falei com uma paciente essa semana. É impressionante. Tem gente que chega, eu faço também home care, né? Eu te pago X valor para tu estar na quarta às 19 horas. Eu digo muito obrigada, que Deus lhe abençoe. Mas por que a senhora vai negar? Porque eu tenho um compromisso com meu Deus. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu não falto, pessoal, domingo e quarta. Não, já está tudo abençoado. Minha filha, pelo amor de Deus, bem forte para Jesus aí. É muito forte, né? E me dá novamente aquele versículo dos Salmos 84, 7, que é de fato extraordinário. Para quem não sabe, Sião representa a salvação, Monte Sião representa a salvação, né? Vão indo de força em força, olha só, é força todo dia, é com Deus todo dia, é fazendo a vontade de Deus todo dia, e cada um deles em Sião aparece perante Deus. Sião representa os salvos, aqueles que escolheram Deus, aqueles que escolheram depender de Deus. E nós ensinamos o povo ontem que todas as desgraças, me perdoe a expressão, todas as tragédias naturais que aconteceram em Jerusalém, a seca, os gafanhotos, a pobreza, né, a pobreza de espírito, tudo isso foi porque eles deixaram de servir a Deus. Todo mundo, vou dizer todo mundo, que todo mundo é muita gente, né? Mas muita gente sabe disso, que não serve mais a Deus, que serve a si mesmo. Então nós somos Joel, que falamos para você, volte-se para o altar, pare de fazer a sua vontade, começa a fazer a vontade de Deus. E nós marcamos com o povo. A palavra diz, cada um deles comparece em Sião perante o Senhor. Coloca dentro de você, meu Deus, eu quero a minha salvação, eu quero o meu nome escrito no céu e eu quero te servir, porque servir a Deus vai mudar toda a sua história. Me dê mais nomes aí, Edson. Bispo, recebemos aqui a ligação do Raimundo, ele diz, estou passando por um momento muito difícil, porque estou viciado, também estou me sentindo uma pessoa muito perturbada com toda essa dependência que eu tenho das drogas. A Clécia, ela diz, eu carrego fortes dores na lombar, já fiz fisioterapia, faço uso de várias medicações e nada soluciona essa dor. Também, bispo, através do nosso WhatsApp oficial aqui com o pastor Anderson, a Maria da Silva, de Olinda, ela pede oração pelo marido, que ele tem vício em jogos de azar. Cláudia Roberta, lá de Paratibe, ela pede oração pela saúde dos filhos que estão passando por várias enfermidades. Lourdes, de Olinda, pede oração pela família, pois vivem em meio a conflitos e muitas brigas dentro da própria casa. Aqui com o pastor Mateus, a Luzia da Silva, de Areias, ela sofre com vício de bebidas. Maria José, de Prazeres, sente várias dores e uma fraqueza nas pernas. Priscila, de UR5, sofre com muita crise de ansiedade. Daqui, bispo, seguimos à inteira disposição de todos aqueles que sofrem. Muito bem, você vê que tem muita gente doente acompanhando o programa e hoje, terça-feira, é o dia que nós canalizamos a nossa atenção para a sua saúde emocional e física. Aí um recadinho do pastor Jones.
Olá, que haja luz na sua vida. Estamos aqui para fazer um convite especial a todos. Você que precisa de um milagre urgente, já não sabe mais o que fazer, já não sabe mais a quem recorrer. Pastor Fabiano, quantas são as pessoas que estão nos acompanhando, estão doentes, com um familiar internado, está com um familiar nas drogas, ela está nas drogas, não consegue se libertar. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando. Se você precisa de um milagre urgente, nesta terça-feira, nós vamos estar de plantão aqui na nossa catedral. Você vai tocar no manto do poder, no manto dos milagres, no manto da cruz. Se você precisa de um milagre urgente, Pastor Fabiano, é terça-feira. E nós vamos estar provando para você que o tempo de milagres não acabou. Você talvez é uma pessoa que recebeu tantos nãos. Não há cura, não há saída, não há uma solução. Mas nós iremos provar para você que uma vez que você colocar os seus pés aqui, no nosso Hospital da Fé, na Catedral da Fé, vai haver um antes e um depois na sua vida. Você vai preparar uma garrafa com água e um pão. É uma promessa de Deus. Ele disse que abençoaria o nosso pão e a nossa água, tiraria do nosso meio todas as enfermidades. Você quer que Deus tire a doença, a maldição, a inveja, tudo que não presta da tua vida. Nesta terça-feira você vai estar conosco aqui na nossa catedral. Nossa catedral se transforma no Hospital da Fé para aqueles que precisam de um milagre, para aqueles que precisam de saúde. Terça-feira, primeira sessão, 6h30 da manhã, 8 da manhã, o pastor Davis. O senhor vai estar em quais horários, pastor Fabiano? Às 10 horas da manhã e também ao meio-dia. E eu retornarei às 3 horas da tarde e também às 7 horas da noite. Você vai tocar no manto do poder, no manto dos milagres, e vai passar pelo corredor dos 70. Que haja luz na tua vida e até a próxima. É em toda a Igreja Universal do Reino de Deus também. Qualquer cidade que você for aí, Orobó, Bodocó, Cabrobró, né? Você pode ir em qualquer lugar. E aí você vai ter ali uma Igreja Universal do Reino de Deus. Portas abertas para você se libertar, para você vencer esse mal. E nós continuamos também no nosso propósito com a água. A última palavra é a de Deus. Você viu aí essa cura há pouco aí, extraordinária. Porque quando você realmente canaliza a sua fé em Deus, nenhuma de suas boas palavras vão falhar, tá? A pergunta, às vezes a pessoa assiste o programa e fala assim, mas Deus dá jeito para tudo? Deus dá jeito para o que você crê. Você participa do seu milagre. Você participa da grandeza de Deus. Então a tua reação sempre fará grande, mas grande diferença. Eu queria mostrar para você agora, você que é autista, sem importar o grau, você que tem uma família e nesta sua família você tem também um autista, 2 autistas. Eu queria te mostrar agora a grandeza de Deus. Como Deus pode, sobre todas as coisas, como Ele se sobrepõe a qualquer situação, quando qualquer criatura se volta para Ele. Em qualquer situação, de qualquer maneira, esta criatura tem experiência com Deus. E o que muitas vezes para muita gente é um problema, olha o que Deus faz, acompanhe. Eu fui uma criança um tanto quanto difícil, peculiar. Até da minha mãe teve bastante dificuldade assim, de lidar comigo, porque eu era muito nervosa, às vezes até ao ponto de agredir, machucar minhas irmãs, né? E eu acabava, não tinha o controle. Quando eu via, eu já tinha certas situações assim. Então, eu me sentia uma criança incompreendida. Essa época era uma época que não se falava muito de autista, né? Então, era tida como aquela criança mal educada, que não obedecia, que não sabia o que fazer, como agir. E com isso eu fui crescendo, ali com uns 14 anos, eu vivia assim, de uma forma, não tinha parcimônia das coisas, do que podia e não fazia. Eu vivia realmente o que estava no momento, assim, né? Foi onde era muito difícil, assim, conviver comigo, né? E aí eu conheci meu esposo com 16 anos, né?
na praia, de novo, essa questão da impulsividade e do autismo, onde a gente se conheceu em dezembro, e aí a gente se casou um mês depois. Quando a gente tomou essa decisão, aí o pai dela, né, ele conversou comigo, falou, tem certeza que é isso que você quer mesmo? E aí ele, conhecendo mais a filha, né, ele falou, porque ela é nervosa, né? Aí eu falei, não, mas como a gente estava muito apaixonado, eu falei, não, eu dou jeito. Mas não sabia qual que era o grau de dificuldade, né? Imagina 2 pessoas que não se conheciam, do nada, morar juntas. Eu era nada fácil. E o meu marido, hoje, né, é bem calmo. E eu fazia da vida dele, misericórdia, eu fazia da vida dele um inferno, assim. Ela arrumava briga por pouca coisa. E como eu já era mais calmo, eu deixava ela esquentar sozinho. Ele era muito calmo. Aí eu, vai, fala alguma coisa. E ele, tranquilo, sereno, ele vai dar tudo certo. Aí veio o nascimento do primeiro filho, o Gustavo, né? E o Gustavo, ele foi uma criança, ele nasceu com bastante problemas de saúde, assim, a gente teve bastante dificuldade. E aí veio o segundo filho, depois de 1 ano e 11 meses do Gustavo, né? E aí a dificuldade multiplicou. E o Lucas, ele sempre demonstrou, desde bem recém-nascido, que ele era uma criança diferente, assim. Ele girava muito no próprio corpo, ele andava muito na ponta dos pés, ele não olhava no olho, ele não mostrava interesse pelas pessoas, ele brincava de costas, ele não queria interagir, né? E aí o Lucas teve o diagnóstico. E o Lucas era nível 2 de suporte na época, ele era uma criança muito autolesiva, ele se machucava, me machucava. Essa era eu, deitada no chão do shopping para acalmar ele, deitada, aqui a gente estava na clínica, onde ele teve uma crise muito forte, que ele saiu correndo, se batendo. Com 15 dias que eu peguei o diagnóstico dele, descobri a minha 3ª gravidez. E aí eu tinha que lidar com um autista mais velho, o Lucas, que era muito difícil na época, e ali começou minha luta. E aí a Maria Gabriela, quando ela tinha 9 meses, a gente já sabia que ela era autista. Ela batia muita cabeça no chão, ela enfileirava muitas coisas e a ponta do pé. Com 4 pessoas atípicas dentro de casa, eu fiquei em choque, né? E aí um dia eu notava assim, eu morava num prédio e eu notava que sempre tinha uma obreira muito simpática, sorridente. E aí eu interfonei para ela, eu sabia que ela morava no 1, porque eu já tinha visto, eu sou muito detalhista. E aí eu falei, tem como a senhora vir aqui fazer uma oração com a gente, né? Aí ela, agora eu não tenho como ir, porque eu tô indo pra igreja, quer ir comigo? Aí eu, tô aqui brigando mesmo, né? Eu vou lá. Foi como se Deus me abraçasse, ele me compreendesse e ele entendesse de todas as minhas necessidades. Eu me apeguei tão forte naquela palavra daquele pastor naquele dia, que Deus me entendia e que ele ia mudar a minha vida, que eu mergulhei de cabeça. Deus colocou pessoas no meu caminho que me ajudou, que cuidou de mim. Aí eu comecei a pesquisar, ler artigos, né? E eu descobri que tinha uma esposa de um bispo na igreja, que ela tinha um filho autista, né? E aí eu comecei a ler o livro dela, né? E onde me ajudou bastante com essas questões do Gabi, né? Porque a gente começa a se espelhar nas mães. A gente que é mãe atípica, a gente vira um time ali. Então, onde uma pode ajudar a outra, a gente vai se ajudando. E a dona Josi mostrou exatamente isso, como ela usou a fé com inteligência para poder ajudar o filho dela, né? Então, quando eu vi o pastor falando do Espírito Santo, eu estava acreditando no que ele estava falando para mim, eu estava conferindo na Bíblia as promessas de Deus, do Senhor Jesus, sobre o Espírito Santo. Se não acontecesse aquilo na minha vida, quer dizer que aquilo ali era tudo uma mentira. Primeiramente, que o Espírito Santo, ele não é uma emoção que eu vou sentir ali vou chorar. Não, o Espírito Santo, ele é uma certeza. E quando eu entendi que ele era uma certeza, que ele ia entrar dentro de mim, eu ia ter certeza absoluta, eu comecei a buscar essa certeza. Então eu falei assim, meu Deus, olha lá, o pastor tá lá no altar, ele disse que vai ter uma certeza dentro de mim e que eu vou ser cheia por um espírito, que eu vou ter os problemas, eu vou saber lidar com tudo.
E eu fazia essas provas assim com Deus, tipo, o pastor falava, eu via na Bíblia e eu ia lá e eu cumpria aquilo ali que ele tá falando. E aí veio a fogueira santa, né, de Israel, assim, me entreguei de corpo, alma e espírito. Eu falei para Deus que eu tava deixando ali as minhas vontades, o meu jeito difícil, a minha rigidez, aquele turbilhão de sentimentos dentro de você, é como se o Espírito Santo fizesse assim. E aí você tem uma paz. É como se você, por dentro de você, ficasse um silêncio. Porque a gente é muito agitada, a gente vive na correria, o autista ele é muito intenso. E aí vem Deus assim dentro de você e fala, filho, eu tô aqui. É algo assim indescritível. Continuo tendo os meus momentos difíceis, meus dias difíceis, mas com o Espírito Santo dentro de mim, as coisas se resolvem. Hoje eu cuido aqui das crianças atípicas, né? Quando eu faço a minha escala no Templo de Salomão. Eu amo fazer parte da IBI, né? E hoje, sem ela me ajuda, eu acho que ela me ajuda muito mais do que eu ajudo ela. Os meus filhos, eles são as bênçãos, né? Eles são crianças educadas, obedientes, são carinhosos, são os amores da vida da mamãe. Vem cá. Deus é muito importante, porque Ele mora no nosso coração. Se a gente não gostasse da IBI, a gente não ia conseguir fazer nada. Para mim, Deus e Jesus é muito importante para minha vida. Meus pais, minha mãe, meu avô, todo mundo é muito importante para mim. E seus irmãos, hein? Vocês também. Agora dá para você entender pelo menos duas coisas, né? Que o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. Qualquer pessoa, com qualquer situação, debaixo de qualquer perturbação, você viu o grito que ela deu? Também pudera, né? Também pudera. Mas a maneira que ela se entregou é qualquer ser humano que se humilhar diante de Deus, que reconhecer que Deus é Deus, que buscá-lo de todo o coração, Ele vem. Você vê o recadinho da família todinha, você viu a irmãzinha, o Espírito Santo ali na família. Nós todos os domingos também nós temos esse momento, como você vê nas imagens aí, né, os casais abraçados, as famílias, nós oramos pela Sagrada Família, oramos pelo casamento. Nós queremos, damos o grito de Lázaro, pode voltar para mim, nós queremos a sua família salva. Agora, é importante você decidir, e é lá no altar que você faz isso. O que quer dizer altar? Altar quer dizer do jeito de Deus. Eu vou servir a Deus e não a mim mesmo. Quando você vai ao altar e você entrega toda a sua vida, você se converte, você se arrepende, então o Espírito Santo faz uma obra tal e qual como essa. Você quer mudar a sua história? Então você também é chamado, né? Me dá aqui Joel 2,32, por favor. Nós cremos nessa palavra. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode estar no hospital, num presídio, ser um viciado, um doente, um afastado e sofrendo por causa disso. Porque no Monte Sião, que é o monte da salvação, e em Jerusalém haverá livramento. Assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, você está vivo me assistindo aí, aqueles que o Senhor chamar. Ah, meu amigo, é nesta fé que estamos aqui. Você que der ouvidos a essa fé, você muda a sua história. Você não precisa ficar sofrendo como está. É momento de oração. Meu Senhor e meu Pai, é o que está escrito na sua palavra. Entre os sobreviventes,
num mundo onde sempre morrem mais de 150 mil pessoas diariamente, isso com cadastro, pessoas contabilizadas, afora as pessoas assassinadas, jogadas, escondidas, pessoas que morrem na rua, indigentes, mas é muita gente morrendo por dia, meu Senhor. Mas o Senhor disse, entre os sobreviventes, a quem o Senhor chamar. Essa criatura que nos acompanha agora, gemendo na alma, ela geme na alma, a dor dela é na alma, como esta mãe que gritou sem aguentar mais. Ela não se aguentava, e ela sabia que ela incomodava o marido, ela sabia que ela era um problema. E ainda estava cercada também por filhos que precisavam de auxílio. Ela não conseguia ajudá-los. Então, meu Pai, ela foi à fonte, ela se importou, ela quis mudança, o Senhor a chamou. Entre os muitos que estão vivos, o Senhor agora chama também mães, pais, jovens, pessoas que ligam para cá, meu Deus, não se aguentando em dor, não se aguentando em vícios, meu Senhor. Nós vivemos num mundo onde as pessoas, elas ficam como, na sua maioria, como baratas tontas, sem saber o que fazer, para onde ir, em quem se apoiar. Meu amigo, minha amiga, se você quer a ajuda de Deus, coloque a mão sobre a minha aí agora. Põe a sua mão aí. A palavra diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. E o colocarei a salvo, porque conhece o meu nome. Você não quer conhecer o nome de todo mundo, mas você quer conhecer a Deus. Então coloque a mão sobre a nossa. Se você não aguenta nem levantar, estenda a mão. Meu Pai, em nome de Jesus, dá salvação agora. Agora, meu Pai. Jesus, o Senhor é o mesmo de ontem. Socorre agora. Acaba com essa dor na alma, esse desejo de morte, esse desespero, esse espírito de afastamento. Essa criatura que ensaia sempre voltar e não consegue, quebra essa força do mal. Repreenda esse mal agora. E ela vai conseguir chegar na tua casa. E ela vai se confirmar em Sião. Seja nessa terça, nessa quarta, neste grande domingo, meu Pai. Que esta criatura se volte. Domingo vai ser esse domingo dos que querem o Senhor, dos que querem a sua salvação, meu Pai. Então toca nesta gente. Eu sei que muitos não querem, mas aos que o Senhor chama. Então produza vida, produza testemunhos. Nós abençoamos esse povo, seja em presídio, seja em hospitais, em asilos, seja onde for. E eu sei que o Espírito Santo está buscando pessoas. A água está ungida pelo seu poder, para o qual nada é impossível. Bebamos desta água. Maravilha essa música, né? Muito especial. Mas é o efeito que voltar-se para a palavra traz, né? O que estava seco começa a reverdecer, né? A florescer. Procure ajuda. Você da cidade, da bela cidade, bonita cidade de Garanhuns, né? Cidade que tem um friozinho, né? Garanhuns. Ô, pastor Wellison, se essa pessoa quiser visitar aí a Universal de Garanhuns, nesta quarta, hoje, nesta terça, nessa quarta-feira especial, nesse domingo, qual que é o endereço aí, o pastor Wellison? Olá, bispo. O nosso endereço aqui em Garanhuns fica na Avenida Melo Peixoto,
192, ao lado da Receita Federal. Muitas pessoas, bispos, vêm a Garanhuns conhecer esse frio, visitar o Relógio das Flores, mas se ela quer uma mudança de vida, o endereço é esse, Avenida Melo Peixoto, 192, ao lado da Receita Federal. Nós estaremos às 8 horas da manhã nesta quarta-feira, às 10, ao meio-dia, às 15, mas especialmente às 19 horas, tocando a trombeta do aviso, para que essa pessoa ela possa conhecer o verdadeiro Deus e mudar de vida. Maravilha, então. Um grande abraço para vocês aí de Garanhuns, tá? Fica com Deus, Wellison. Mostra a nossa Arca da Salvação aqui. Juntos estaremos às 19 horas, né? 19 horas, você é o meu convidado todo especial se você quer esse avivamento, se você quer essa volta para Deus, se você quer essa vida que vem da fé sincera, legítima, que realmente faz você mudar, se arrepender e mudar. Povo de São Paulo que acompanha esta programação, nesta terça-feira, daqui a pouco, né, o Bispo Cavina, Rafael Cavina, vai estar te ajudando às 8 horas da noite numa reunião toda especial para a sua saúde mental, física, emocional, espiritual, tá? Prepare-se, Celso Garcia 605 aí no coração do Brás, tá bom? Fico por aqui, grande e forte abraço para todos vocês.